Olá pessoal, tudo bom? Bom, voltamos aqui pós-almoço, estamos também no streaming pelo YouTube. Bom, a parte da tarde, eu vou falar aí durante o início da parte da tarde, o fechamento vai ser com o professor Edmundo. E agora a gente vai falar também um pouquinho do Flashbox, né, sobre um pouco do que aconteceu durante esse ano, falando um pouquinho dos cases, tá? Então a ideia é dar um pouquinho mais de embasamento do uso do Flashbox pelos provedores, tá? Mas eu quero primeiro começar pelos roteadores Wi-Fi. Então aqui eu vou fazer um apanhado para vocês, tá? De coisas que não se olham em detalhes na hora de olhar para um roteador Wi-Fi, né? Se pensa muito com um equipamento que você compra em lotes, tem uma, duas, três antenas, está mais barato, está mais caro, e você instala na casa do cliente, quando o ideal fosse que você considerasse algumas coisas a mais durante essa aquisição, né? Que equipamento é esse que você vai colocar dentro da rede, dado que quando a gente vai comprar, né, um switch, alguma coisa mais cara, a gente tem um processo de avaliação bem mais cuidadoso, né? Então, eu acho que o roteador Wi-Fi merece também atenção em alguns pontos, tá? Então, eu intitulei aqui de a porta de entrada para a casa do cliente, porque depois eu vou emendar com algumas coisas de IoT, onde o roteador novamente vai aparecer aí como um protagonista, tá? Então, vamos começar pelo roteador, tá? Não precisa ficar muito preocupado com os pontos aqui, é mais para eu me orientar do que para vocês propriamente dito, tá? Então, primeiro de tudo, os componentes principais do roteador Wi-Fi, tá? A gente precisa atentar para alguns poucos que são, assim, essenciais. Então, sim, nós precisamos conhecer, tá, o que tem dentro do roteador, tá? O roteador não é só antena, não é só design, tá? Primeiro ponto que é muito importante a gente levar em consideração durante a avaliação de um roteador sem fio, né, um roteador Wi-Fi. O primeiro é o System on Chip, ou chipset. O System on Chip, ou chipset do roteador, é o coração do roteador, tá? Ele vai incluir a CPU do roteador, então toda a capacidade de processamento que não envolve a parte de rede, né, ou então parcialmente a parte de rede, vai envolver esse chipset. Esse chipset vai fazer a interface com todos os demais componentes, então o chip responsável pelo Wi-Fi, se tem gigabit, se tem se tem uma parte USB do equipamento, enfim, se tem uma memória flash externa, né, um armazenamento externo. Então tudo vai parar nele, tá? É como se fosse, pensa na placa-mãe do computador, né? Ali você interconecta tudo. É uma grande placa-mãe com mais alguns componentes já dentro da placa-mãe e mais o processador ali. Então ele é muito central, tá? Você tem que avaliar ele quando você for comprar um roteador ou quando você for fazer uma troca. Que chipset está dentro desse roteador? Eu já tenho ele em algum roteador que eu tenho em campo. Esse chipset está dando muito problema em outros modelos de outros fabricantes, porque isso pode estar muito interligado, tá? Isso aqui vai muito dentro do que os fabricantes de chipset passam para os fabricantes de roteador, que está muito ligado com o sistema base ali que vai dar vida para o roteador, né, digamos assim, o sistema operacional. Então, isso aqui é um bom resumo para você, opa, não, esse chipset aqui é bom, esse é ruim, esse aqui eu já tenho modelos na minha base, é um bom ponto de entrada, tá? Então, reparem sempre no coração do roteador. O segundo ponto, tá, é a memória RAM do roteador, tá? Memória RAM do roteador, o que ela vai afetar principalmente, tá? Primeiro, já que falando de rede, número máximo de usuários conectados, tá? Um roteador com aqueles mais baratinhos que o Gaspari mostrou na parte da manhã, com 8 MB de RAM e tal, eles fatalmente vão estar limitados a poucos usuários conectados, ou então poucos usuários usando simultaneamente o Wi-Fi, né? Porque às vezes tem muito conectado, mas sempre só tem um usando, né? Agora, quando você tem 3, 4, 5, 6 usando ao mesmo tempo, aí que você começa a ter uma dimensão da memória RAM que falta ou que está sobrando, né? Outro ponto também, que acontece muito nos baratinhos, com pouca memória RAM fica muito complicado fazer o acréscimo do IPv6, né? Então, trabalhar com IPv4 e IPv6. Tudo isso porque tem todo um stack de rede para consumir memória, né? Tudo para processar os pacotes, enfim, todos os serviços ali de rede que vão fazer o IPv6 funcionar, tá? E por último, né, pensando no IoT, pensando agora nessa nova etapa,
a quantidade de serviços de execução. Então, que serviços? Né? Vai ser desde do DNS, vai ser desde do DHCP, né, o IP que o roteador entrega para o aparelho conectado, vai ser o PNP, todos esses pequenos servicinhos a mais, né, ou QoS, se tiver, né, tudo isso é um serviço em execução que vai consumir recurso do roteador. Né? E, falando agora em IoT, toda a interconexão com os protocolos para falar com IoT, né, rede mesh, tudo isso vai consumir um pedacinho a mais, então quanto mais RAM, melhor. Né? Memória flash. Aqui é o HD do roteador. Né? Então a memória flash vai ser quantos programas, quantos desses serviços vão poder estar armazenados aqui no roteador para estar em execução, e informações do roteador, de aparelhos conectados. Né? Aqui pode ser importante eu ter uma informação local. Então se eu tiver mais flash, e uma quantidade legal de RAM, eu tenho mais serviços, mais funcionalidades no roteador. Ele é capaz, ou ele já tem, e isso dá até uma longevidade maior para o roteador. Né? Além desses três principais, eu tenho alguns periféricos que são importantes. Né? Primeiro, muitos desses roteadores, né, isso tende a minimizar um pouquinho, mas ainda aparece muito, né, para fazer o gigabit, né, para trabalhar em gigabit, existe um componente externo que fala com o chipset para dar poder, digamos assim, para o roteador trabalhar em gigabit. Né? Então ele vai expandir aí a capacidade de comutação de pacotes para trabalhar em gigabit. E por último é o Wi-Fi. O Wi-Fi, muitos dos chips que a gente vê por aí, né, muitos dos chipsets, a parte de 2.4 já está integrada no chipset, no SoC, mas 5 GHz vem muito externo, né? E às vezes os dois estão externos. Né? Então também, novamente, a mesma avaliação que vale para o SoC, que quem é esse, eu já tenho algum na minha base, vale também para o chip do Wi-Fi. O Wi-Fi é extremamente importante no roteador. Então muitas às vezes dos problemas, das heranças, né, vêm dos chips Wi-Fi que estão sendo trabalhados, né, que estão sendo utilizados. Ok, isso aqui eu já até falei um pouquinho num vídeo que eu fiz há um tempo atrás, e até falando um pouquinho do Flashbox. Né? A gente faz o firmware personalizado para diferentes modelos, diferentes fabricantes, né? Mas como que a gente consegue dar volume para tudo isso? Né? Porque felizmente, né, esses componentes principais que eu falei no slide anterior, eles vêm de poucos fabricantes. Né? Os fabricantes de chipsets ou desses componentes periféricos envolvem um processo de fabricação mais complexo, né? Tem todo para produzir esse tipo de equipamento, de chip, né? Existe toda uma robustez, digamos assim, para a empresa, né? E não são tantos que fazem. Né? Então aqui eu listei alguns principais. Tá? Um é a Qualcomm, que comprou até a Teros, que é também outro chip que aparece bastante. Isso eu estou falando de chipset. Tá? A MediaTek, muito presente no TP-Link, né? A Realtek, presente em vários outros, né? Até um fabricante mais antigo um pouco. Broadcom, uma fabricante americana que trabalha já há anos, é uma das mais antigas, né? Foi uma das primeiras a trabalhar com essa parte de roteadores, né? Ela está aí há muito tempo no mercado. A HiSilicon, que é um fabricante cuja Huawei detém o controle. Então, Huawei, você vai trabalhar muito com HiSilicon. E muito ainda fora do contexto de roteadores, mas também vem aumentando aí aos pouquinhos essa presença, a própria Intel. Então, ela trabalha muito com plataformas PC, né, onde ela tem um grande domínio, mas está aos pouquinhos aí tentando entrar nesse mercado de roteadores. Tá? Roteadores e modems, tá? Também faz parte. E por que eu falei que são poucos, e isso aqui é muito importante na hora de a gente trabalhar com vários roteadores? Porque esses fabricantes de chips, de SoCs, eles fornecem kits de desenvolvimento base. Então é eles que vão fornecer o que o Gaspari falou de manhã, um kernel Linux base para você trabalhar, eles que vão fornecer os drivers base de Wi-Fi para você trabalhar, e é a partir daqui que vários fabricantes de roteador vão pegar esses modelos, né? Muitas vezes eles fornecem já o projeto do circuito integrado, da placa para ser feito, né? E aqui é o pontapé inicial de dezenas de fabricantes de roteador, né? Então, desde os mais famosos, né? TP-Link, D-Link aqui,
até os os pouco usados, né, os que estão chegando agora. O que o fabricante de roteador faz principalmente? Tá? Ele vai personalizar o firmware no geral. E aí depende, alguns personalizam coisas simples, né? Então aquela interface web que você entra no roteador, né? Ou então se tem ou não tem um PNP, é uma coisa assim pequenininha, né? Até personalizações no driver do Wi-Fi, aumenta o desempenho do Wi-Fi, né? Deixa o kit, né, que o fabricante forneceu mais robusto em termos do Wi-Fi, né? Então depende aí muito do tamanho do fabricante de roteador. Outro ponto também que trabalha-se muito é o design, né? A injeção de plástico, então vai deixar o roteador com uma cara diferente, mas a placa muitas vezes ainda é a mesma. E na parte de teste de Quality Assurance, né? Qual é a qualidade desse equipamento? Então aqui o fabricante chipset ele vai trabalhar com uma placa padrão, com uma configuração padrão, que ele fez testes até um certo ponto A. E aqui o fabricante roteador pode fazer mais teste de uso, teste em condições extremas, né? Então, por exemplo, temperatura, que temperatura ele consegue trabalhar, cenários diferentes de uso. Então aqui vai também do tamanho do fabricante, se ele testa mais ou menos. E muitas vezes, né, para falar certamente, isso vai inferir no preço final, né? Então, às vezes você compra, né? Ele é igual, mas o preço final está muito diferente. É aqui que geralmente vai estar o impacto, né? Depois eles vão trabalhar coisas mais de operação, né? Então a logística da entrega desses equipamentos, né? E um ponto principal que eu já até mencionei no início, é que eles vão reaproveitar esses kits que os fabricantes de chipset fornecem, tá? Então, por isso que muitos modelos de roteadores refletem, no fim das contas, em poucas modificações aqui em cima. Como eu falei, as maiores modificações que se tem são quando você faz mudanças na performance do Wi-Fi, né? Ou então você modifica o projeto da placa integrada para suportar temperaturas maiores ou condições mais adversas, fazer uma miniaturização do roteador, né? Aí são as principais diferenças, assim, né? Ou na segurança que o firmware que está instalado tem, se você consegue substituir mais fácil ou é mais difícil. Então isso tudo, qual é a conclusão? Né? Que tem muitas semelhanças entre os diferentes fabricantes de roteador com diferentes modelos. Então você tem modelos visualmente completamente diferentes, quando você abre ele, às vezes é até igual, né? Não é nem muito próximo, às vezes é igual mesmo. Então isso é sempre importante na hora de você... Não confie só no plástico. Abre o roteador, né? Seu representante lá de vendas. Não, tem esse aqui novo, tá mais barato. Tá, peraí. Deixa eu abrir posso olhar? Que chip é esse aqui? Você me passa uma coisa, um termo que se usa muito, né? O datasheet. Me passa o datasheet do equipamento. Datasheet é um documento, tem tudo isso aqui detalhadinho. Passa o datasheet do documento, não me passa só quantas antenas tem não. Deixa eu olhar um pouquinho mais de detalhes. Aqui você vai ter uma ideia um pouco mais aprofundada. E no início pode ser difícil, e aí quem já é nosso cliente, a gente vai dar uma ajuda, a gente dá todo o amparo aí para você entender isso. Mas isso aqui é fundamental, você tem que saber o que você está comprando. Aí a gente, o roteador Wi-Fi, né? O Wi-Fi é um componente importante. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do Wi-Fi. Eu acho que a maioria das coisas aqui já são um pouco óbvias, eu espero, mas eu gosto sempre de chover nesse molhado aqui, que é importante. Primeiro de tudo, não basta contar o número de antenas, tá? Não quer dizer porque tem 8 antenas vai ser melhor, não é porque tem uma que vai ser pior, depende muito do cenário, de várias condições. Não veja pelas antenas. Às vezes não tem antena e pode ser muito bom. Então, não olhe as antenas, tá? A antena é um detalhe. E as velocidades de vazão, aqui estou falando de throughput, no 2.4, não sei que GHz, as especificadas no equipamento são estabelecidas em contextos de teste muito específicos, em câmaras anecoicas, controlando temperatura do ambiente, um monte de coisa para botar aquele lá 1200 megabits, 750 assim. Então, eu espero que isso você já tenha uma noção, né, até por uso em campo, mas essas condições são em geral meramente teóricas, né, meramente de testes controlados ali.
Então é sempre importante testar o Wi-Fi do equipamento, até porque é o que eu falei, o driver do Wi-Fi vai influenciar demais, condição do ambiente demais, né? Então é muito importante, até assim, vou testar o Wi-Fi, primeira coisa, separa um ambientezinho no teu provedor, tá? Minimiza o número de pontos de Wi-Fi em volta. Eu sei que é difícil, hoje em dia está tudo no Wi-Fi, mas assim, faz o possível. Ou então leva horário também. Se você não consegue isolar muito o AP, né? Tem muito ponto Wi-Fi próximo. Tenta fazer ou programar um teste de madrugada, porque aí tem pouca gente usando, né, a rede ali em volta. Então, por mais que tenha um conflito de sinal sem fio, o ambiente vai estar mais estável, né? Isso tudo vai ser muito importante nesse teste que você vai fazer. Senão, cada hora você pode obter um resultado completamente diferente. E aí você acha que um dia o equipamento é maravilhoso, outro dia o equipamento é péssimo. Então, controlar esse ambiente de teste, por mais que seja ad hoc, ou seja, por mais que seja amador, você não tem uma câmera anecoica, um negócio super sofisticado, fazer coisas simples, controlar o horário, quem está perto, quais os aparelhos que eu estou usando, né? Isso até vou falar abaixo. O tipo de aparelho que está conversando com o Wi-Fi influencia demais. Então isso tudo, você ter poder repetir o mesmo teste na mesma condição, não vai ser perfeito, mas o quanto mais próximo vai te dar uma avaliação do equipamento muito mais justa e muito mais confiável, tá? E o que pode afetar esse desempenho do Wi-Fi, né? O primeiro é o número de dispositivos em comunicação ali simultânea com o Wi-Fi, tá? Então por isso que eu falei, aqueles roteadores de 8 MB de RAM, ele é legal quando tem um usando, e quando tem 5, 6 aparelhos usando, né? Aí que você vai ver o verdadeiro desempenho dele. Então, tenha isso aqui em mente do quantos dispositivos simultâneos você quer utilizar no Wi-Fi, né? Tem uma pessoa em casa, tem uma família, tem 8 pessoas, tudo isso vai ser muito mais importante do que o número de antenas, né? Ou até o 2.4, 5 GHz. Tem quantas pessoas estão usando ali ao mesmo tempo, isso é muito importante. É o que eu já falei, até para questões de teste, né? O número de Wi-Fi vizinhos, de APs na vizinhança, e principalmente em canais conflitantes, né? O 2.4 você tem os canais de 1 ao 11, mais o 12 e o 13, mais recentemente. E os únicos canais que não vão interferir um no outro durante a comunicação é o 1, 6 e o 11 na banda menorzinha, né? Então, se você tem muitos APs vizinhos, pelo menos tente distribuir, ou quando você vai ativar a casa de um cliente, faz o possível para deixar um canal que não esteja tão em uso, ou não adianta colocar no canal 8, ou naqueles que interferem 2, porque vai interferir com muito mais AP vizinho, não vai dar um resultado legal. Até na hora ele pode dar, mas a chance dele conflitar com outros APs vizinhos é muito maior, então evite, tá? Até óbvio, aí outra coisa que você já deve saber, sempre que for possível, é dual band, trabalha em 5 GHz, a faixa de frequência tem muito mais canais para você distribuir diferentes clientes na região. Então, esse setup, né, tanto no teste quanto na ativação de um cliente, é fundamental, tá? E claro, isso aqui, principalmente nos testes, né, você tem muitos aparelhos que influenciam no desempenho do Wi-Fi, principalmente do 2.4, tá? Que é, por exemplo, telefone sem fio, tá? A faixa de 2.4 é utilizada por diferentes equipamentos, até micro-ondas funcionando, né? Isso aí acho que já caiu na boca do povo, mas é sempre bom realçar, tá? E aqui é um ponto importante, tá? Que eu gosto de destacar, eu falei até um pouquinho antes. O próprio aparelho conectado, né, o celular, o tablet, o laptop, ele influencia nessa qualidade que eu vou ter com o Wi-Fi, tá? Na qualidade da conexão. Então, assim, influencia no alcance, influencia na velocidade máxima, influencia na perda de pacotes, na latência. Isso é muito, em geral, né? Você vai ter um laptop, né, um equipamento maior, digamos assim, vai ter um drive, um dispositivo ali de rádio melhor, então vai ter uns resultados melhores. Ou então celulares mais caros, né? Tem hardwares ali melhores para conseguir se comunicar melhor. Mas especificamente, né, quando você for atender um cliente, né, ou então fazer a avaliação do Wi-Fi, as antenas, aí eu tô até me contradizendo, que eu falei para não prestar atenção na antena. Nesse ponto aqui é importante. O número de antenas do roteador e antenas de rádio do aparelho
vão influenciar. E aí que é o seguinte, não quero entrar muito em detalhes nisso aqui porque eu quero falar de outras coisas. Mas o Wi-Fi, a velocidade que ele alcança, né, a performance que ele alcança, vai depender da comunicação simultânea entre diferentes antenas, tanto no celular, né, no laptop, sim, teu laptop, teu celular tem antena, tá lá embutida, mas tem, com certeza, e com as antenas do roteador. Então, se o aparelho, o laptop, tem duas antenas internas e o teu roteador tem duas antenas, ele vai conseguir alcançar uma vazão maior e provavelmente vai conseguir uma performance maior, dependendo de alguns outros detalhes do Wi-Fi. Por exemplo, saíram até... eu tenho um roteador aqui com 4 antenas do 2.4. Se todos os aparelhos do cliente são duas antenas, você não vai ter ganho nenhum de performance, vai ter assim um epsilon a mais. Talvez na comunicação simultânea de vários aparelhos você até tenha um ganho, mas não vai ser o caso mais comum. Então, preste atenção nisso. Pô, a minha clientela, qual é o poder aquisitivo? Classe C, classe B, classe A? Como é que está o... que em geral você tem? Você tem um Motorola, você tem laptop? Eu sei que a gente nunca vai ter a noção completa de quais aparelhos você tem, mas tenta fazer esse levantamento, porque às vezes ter um roteador de... Eu sei que 4 antenas 2.4 não tem, a gente está falando dos 5 GHz, mas isso pode influenciar, pode ser que não tenha uma diferença real para o usuário. Tem a rede 2.4 e 5.0. Seria bom deixar divididas as duas redes ou os dois podem estar iguais, com o mesmo nome que... Essa é uma boa pergunta, Carlos. Infelizmente, assim, qual era a ideia, né? A ideia de você colocar a rede 2.4 e a rede 5 GHz com o mesmo SSID era para o aparelho poder escolher a de melhor performance, né? Que tiver com menos número de usuários. Isso 802.11 era para te ajudar nisso. O problema é que depende muito da implementação. Depende muito também do contexto. Então, nem sempre o aparelho que vai se conectar faz a melhor escolha e o roteador lá consegue contornar isso, porque alguns mais modernos, dependendo do protocolo, ele consegue até pedir para mudar. Olha, você está no 2.4, muda para o 5 GHz. Mas nem sempre isso acontece. Isso é até difícil de você detectar depois, em campo, atendendo um cliente. Então, assim, o que eu recomendo particularmente é que você ainda use duas redes distintas para não estar sujeito a essa variação aí de comportamento de cada aparelho, tá? Mas o ideal era que você tenha um SSID e você troca, entendeu? E aqui, uma coisa que eu ia falar aqui rapidamente, eu vou até abrir a tela aqui, porque isso é importante. Isso aqui eu quero que, se vocês tiverem um pouquinho de tempo depois na empresa, em casa. O de 5 GB 2.4, a gente já fez alguns testes em cima disso daí. O que acontece? Celulares mais antigos, eles não conseguem fazer o chaveamento direito. A gente já teve problema de um celular da Motorola que está pipocando entre as duas redes. Mais o Motorola. Exatamente, ele vai para 5, depois volta para 2.4, depois vai para 5, ele não sabe qual, ele não se define. Entendeu? Isso daí é do celular, porque, por exemplo, o iPhone, ele consegue achar a melhor rede. Consegue iPhone até um... Exatamente. Então, o grande problema que tu vai ter vai ser mais na parte do dispositivo, se ele vai conseguir trabalhar para selecionar. Isso é importante. A gente trabalha o chip da MediaTek, a gente tem a antena da Diversity, a gente já tem esse dado habilitado dentro do driver. Então, ele consegue fazer esse chaveamento. A gente já fez um teste uma vez em campo, e funciona muito bem. Ele pega, né, o pessoal que está mais distante fica em 2.4, o pessoal mais próximo fica em 5 e ele consegue chavear. Às vezes, quando tem muita gente no 5, ele dispara com gente para 2.4. Ele consegue chavear bem isso daí dentro do roteador, mas vai depender muito do dispositivo. Então, se tu não conhece bem a casa do cliente, é difícil de tu conseguir configurar os dois na mesma rede. Então, o ideal então, é deixar separado. Entendeu? Se tu não conhece como é que o ambiente lá do cliente, ele pode reclamar se ele tiver um Motorola, por exemplo, que fica desconectando o tempo todo da rede. Né? Então isso daí vai depender muito não só do roteador, mas também do dispositivo que ele tem. Isso aí. E sobre essa vazão máxima, né, essa qualidade do Wi-Fi, essa apresentação depois vai estar disponível, mas vocês conseguem achar também fácil na internet. Aqui é uma tabela do 802.11
relativa à qualidade que o aparelho conectado consegue atingir, dependendo da situação, tá? Então, que tem muita coisa, tá? Eu não vou explicar tudo, mas uma coisa que eu quero que vocês vejam é o seguinte: no 2.4, né, eu vou ter duas larguras de banda para trabalhar, tá? Eu vou ter o 20 GHz mais estreitinho, 40 GHz, nem todos os aparelhos, mas em teoria você alcança mais vazão, porque você tem mais banda ali, largura de banda para poder utilizar, tá? E aí quando vem na caixa lá, é um 2.4, é 300 megabits. Da onde vem isso? Isso quer dizer o seguinte, que em 40 MHz, ou seja, com uma largura de banda maior, então se eu tiver no canal, por exemplo, canal 6, em 20 eu vou interferir no 8, no 7, né, e vou ficar interferindo ali. No 40 eu vou dobrar isso, tá? Eu vou interferir muito mais. Então, é raro eu conseguir usar o 40 MHz de largura de banda? Muito. Provavelmente só vou conseguir usar numa casa de um cliente mais isolado, assim, em condomínio, esquece, vai ficar pior. Porque como eu estou interferindo com muito mais APs vizinhos, muito difícil você conseguir usar 40 MHz de largura de banda, tá? Então, em 40 MHz de largura de banda, no 2.4, quando eu tenho aqui, deixa eu ver, quando eu tenho uma antena, o máximo que eu alcanço do 2.4, esquece isso aqui, tá? Porque isso aqui já é o AC. O máximo que eu alcanço é 150 MB, que é aquele que vem na caixinha quando tem uma anteninha. Quando eu tenho duas antenas, o máximo que eu alcanço é 300, tá? Tá aqui embaixo. Isso por quê? Isso aqui quantos bits eu consigo transmitir de dado real para cada comunicação na camada 2 ali com Wi-Fi. Quantos que eu tenho que repetir e quantos que eu consigo transmitir de dado efetivo. Tá? E repara só, então aqui ó, duas antenas em 40 MHz. 40 MHz em 2.4 eu vou conseguir atingir? Muito raro. Então passa para 20. Então 20 com duas antenas, o máximo já é 144. Tá? Ué, mas eu nunca chego em 144. Por quê? Porque isso aqui, como eu falei lá do teórico lá atrás, é se o roteador só enviasse dado. Tá? Então, se ele nunca tivesse que escutar o aparelho, só enviasse dado, você até conseguiria chegar. Mas nenhum protocolo de comunicação é só envio, né? Tem o controle ali, tem a resposta. Então, no meio sem fio, eu tenho que dividir o tempo que eu escuto, né? E o tempo que eu falo, que eu envio o dado. Então, você divide por 2. E divide por 2, você vai dar aqui 70 MB, né? Que é o máximo que um 2.4 vai chegar. Você não vai conseguir mais do que isso. Raríssimas, você pode conseguir um pouquinho mais, conseguir 80, cara, parabéns, você está assim na exceção da exceção. Normalmente, com interferência, com aparelho, vou mostrar o quê? 50 MB, 40 MB, que é o usual, tá? Então isso aqui, vocês podem depois olhar um pouquinho mais em detalhes, mas essa tabela aqui é do AC, tá? Então ela vai falar do AC. Então 1200, 750, é isso aqui, é a modulação, né? Que é o quão boa está a minha comunicação sem fio e quantos bits de dados eu consigo transmitir da minha informação realmente, sem ser para lidar com erros, né, com a diversidade do ambiente. Então essa tabela aqui, na hora de você avaliar o Wi-Fi, que é o 2.4, que é o 5, basta isso aqui e você entender, 1, 2, 3 antenas, 20, 40, no AC, né, você vai ter já 80 e agora está aparecendo 160. O meu aparelho, meu celular, tem 2 anteninhas internas. Não, isso é uma coisa importante. O meu roteador tem 3 antenas em 2.4. Porra, então em teoria eu consigo atingir 450 MB. Mas tem um detalhe. Infelizmente, não sei, aí eu não tenho um fato técnico específico, mas infelizmente a maioria dos aparelhos em 2.4 não tem 3 rádios. Então aqui, você só consegue usar uma antena se o outro tem antena também. Como a maioria dos aparelhos tem 2 antenas, o máximo que você efetivamente consegue são 2. Tá? Então ter 3 antenas do roteador, quando você tem muitos aparelhos conectados, dependendo do roteador, ele até consegue gerenciar melhor, porque aí ele põe um aparelho usando mais uma antena, outro. Mas assim, o caso geral é que você não vai ter um grande efeito. Então, esse é outro caso triste também do 3 antenas. Tá? E aí, novamente, 3 antenas em 2.4. Isso é importante também. Quantas antenas eu tenho no 5 GHz? Quantas antenas eu tenho no 2.4? Então não basta olhar o roteador de fora, tem que abrir ele. Esse aqui é 2.4. Ou então pedir o datasheet. Pô, me dá o datasheet. Beleza, são 2 antenas 2.4, uma no 5. Então no 5 eu vou conseguir no máximo 450
e no 2.4 300 MB. Aí soma, o AC 750. Aí as coisas fazem um pouco mais de sentido, entendeu? Mas em teoria, já começa dividindo por 2. E, sincero, divide por 4, porque o 40 aqui já é mais difícil, né? Então essa é, infelizmente, o lado triste do Wi-Fi, tá? Vou voltar aqui pro... Beleza. Ok. E outro detalhe importante, isso aqui também já é mais difundido, mas é importante falar, que o Wi-Fi, ele geralmente sempre vai nivelar para a tecnologia mais embaixo, né? Então, tecnologia, N, AC, se eu tiver uma impressora ainda no G, que às vezes ainda acontece, meu Wi-Fi vai trabalhar no G, a não ser que você configure... É importante, tá? Aqui eu não estou falando de Flashbox, tá? Estou falando no contexto geral. O Flashbox já está mais evoluído nisso, né? A gente trabalha com N, né? Mas esquece Flashbox, pensa num roteador Wi-Fi. Se eu tiver uma impressora no modo G e tal, minha qualidade toda vai baixar para trabalhar em G. Então, tem aparelho muito antigo, olha, dependendo do contexto, até faz um financiamento para o cara trocar, porque pode baixar a qualidade toda do Wi-Fi dele. Então você vai ter problema com o cliente de montão, porque ele tem uma impressora velha lá, entendeu? Ou então te conecta e fala, anota esse cliente, se você me ligar porque é problema de Wi-Fi, você tem essa impressora aqui, até você trocar eu não posso fazer nada, porque isso atrapalha demais, tá? Isso, felizmente, está cada vez ficando no esquecimento, né, porque os aparelhos estão evoluindo, mas isso ainda pode acontecer. Aí aqui é uma coisa mais prática, tá? Eu queria dar um lado prático para vocês. Eu felizmente vejo quando o técnico vai ativar na casa do cliente, né, a primeira instalação, né, ou seja, o cliente adquiriu o plano de vocês fazendo a primeira instalação. Então o técnico vai lá e tal, e eu mesmo vi essa análise da rede local está evoluindo, né? Mas ainda tem coisas simples que eu acho que, se fosse possível empregar nos provedores, seria interessante, tá? Então, no momento da ativação de um novo cliente, é muito importante, tá? É onde você vai decidir subjetivamente ou inconscientemente se você vai ter muito problema com aquele cliente ou se você vai ter pouco problema com aquele cliente, tá? Porque 80% dos problemas, 70% dos problemas estão no Wi-Fi, né? Então, primeiro ponto importante, tá? Peça para o técnico, né, para o seu técnico, o programa para fazer treinamentos, né, para tentar usar algumas ferramentas que estão aí abertas, são gratuitas, tá? Para auxiliar nessa instalação do Wi-Fi. Eu sei que tem técnico terceirizado, eu sei que é complicado, mas eu acho que vale o esforço, porque isso vai economizar aborrecimento demais depois, tá? Então, isso aqui falando como a Lix, a gente está trabalhando para ter um produto onde você possa entregar para o teu técnico algo profissional, algo legal para essa primeira instalação, tá? Mas voltando aqui para o cenário sem Flashbox. Então, use ferramentas simples para auxiliar o técnico na avaliação do Wi-Fi, tá? Então, primeiro, se você entrar lá na Play Store, você vai achar um aplicativo, Wi-Fi Analyzer, tem um monte desses, tá? E aí, o que ele vai ter aqui em comum? Ele vai ter uma opção onde você tem esse medidor de potência do sinal, e ele vai do verde ao cinza, tá? Eu não vou nem entrar na escala de potência aqui do dBm, ele vai do verde ao cinza. Então, bom, médio, ruim, né? Se médio aqui, aí, primeiro ponto, médio em que? Médio quando eu usar vídeo, quando eu navegar na rede, vai depender, né? Então, esse é o primeiro ponto de atenção. Então, o que eu coloquei aqui como exemplo? Nesse aplicativo aqui, que eu fiz um levantamento rápido, o amarelo aqui vai ser razoável para você ver vídeo no YouTube, né? Ele vai demorar um pouquinho para carregar, não vai ser tão rápido, mas você vai conseguir assistir, tá? Um vídeo numa resolução razoável, de 720p até 1080p, vai ter aquele buffer inicial, mas vai quebrar um galho, o cliente vai poder usar. Já amarelo para voz e vídeo simultâneo, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um Skype e a qualidade do meu Wi-Fi é amarelo. Então não vai ficar legal. Eu quero jogar um jogo e a qualidade do Wi-Fi indica amarelo aqui, né? Nesse trecho de menos 60 até menos 85. Não vai ficar legal. Por quê? Porque nessa faixa aqui eu vou ter muita retransmissão de pacote.
Então, comunicações onde eu tenho que ter baixa latência, tem que ter um tempo de resposta mais fidedigno, eu vou ter problemas aqui com retransmissão, tá? Então, isso aqui, claro, é um resumo, tá? Eu estou passando a potência do sinal, mas aqui você pode... o indicador o indicador principal na hora de avaliar essa qualidade seria aquele MCS, aquele tabelão que eu mostrei. E aquilo até tem dentro dos roteadores, porém que em geral, num roteador comum você não consegue acesso a esse dado. Mas o MCS é quanto de dado efetivo ele consegue mandar, então isso vai estar muito relacionado. Então no amarelo aqui, vai ficar ruim para a interação online. Então, o cara é um gamer e tal, tem que estar sempre no verde aqui, de preferência de menos 50 para cima, né? Mas pelo menos passando do menos 60 aqui dBm. Então isso aqui é muito importante. Por quê? Porque se você passa isso aqui para o técnico, né? E ele perde 10 minutos em cada cômodo. Beleza, foi aqui na sala, instalei lá o Wi-Fi, foi aqui na sala, deu verde. Deu amarelo na cozinha, deu cinza lá no quartinho, lá nos fundos. Se você explica para o teu cliente, olha, tá vendo aqui verde, amarelo e cinza? Isso aqui é o quão bem você vai conseguir usar a tua internet aqui na tua casa, tá? Se tá verde, ó, teu filho vai poder jogar games legal e tudo mais, o Wi-Fi não vai ser o problema. Tá amarelo? Aí você passa as condições, ó. Você tá na cozinha, quer ver um vídeo para ver uma receita lá e tudo mais, beleza, você vai conseguir. Você quer fazer Skype com esse indicativo aqui de Wi-Fi amarelo? Pode ser ruim, né? Eu não indico, não homologo. Então, assim, trabalhe com a ideia de certificação da ativação do cliente, né? Tente fazer até um certificadozinho lá, parabéns, você tem certificação aqui. Porque aí você depois, né, quando o cliente ligar reclamando e tudo mais, você vai saber, vai ter algum controle para dizer, esse aqui tá assim, no cômodo estava assado, né? Então você vai ter uma ideia, onde é que tá dando problema? Tá na cozinha, o que você tá vendo? Tô usando o Skype. Então, lembra que na certificação vai estar ruim. E mais. No técnico mesmo, dependendo aí não sei se é terceirizado, né, do quanto está envolvido dentro do provedor, você já pode aproveitar ali para ter uma oportunidade de venda, né? Então, ficou ruim. Você vai precisar usar o Skype aqui num cômodo e tudo mais, vai precisar jogar games. Posso fazer um teste aqui com você com um extensor. Extensor nem sempre é o ideal, tá? Eu dei um exemplo aqui. Aí faz o teste novo, ficou legal, tá vendo? Então você não quer esse extensor aqui, eu te vendo por XPTO, o Faça Incomodado, e você vai ter uma qualidade legal. Então, assim, o resumo passe em cada cômodo, veja o Wi-Fi, oportunidade de venda, ou até de trocar o roteador. Você está levando um roteador só 2.4, vamos botar um 5 aqui, 5 GHz tem menos interferência, um monte de coisa. Vamos avaliar aqui, ficou melhor. Você não quer então levar esse plano X e tudo mais, você acha que vai ter uma experiência melhor. E aí o cliente tem uma consciência que vale a pena pagar mais por aquilo, entendeu? Então, eu acho que vale a pena perder esses 10, 15 minutos para ir reunir a equipe de instalação e talvez debater um pouquinho. Se você já tem o teu provedor, maravilha, você está muito bem, está caminhando legal. Mas... Oi. Só uma observação para coisa, também depende na hora de certificação do número de casas de possibilidade do roteador. Claro. Isso, eu dei até a ideia do app, porque isso aqui é o que eu falei, é uma abstração simples para você imediatamente conseguir ter uma ideia, né? Claro que o número de APs vizinhos, por isso que assim, a gente como Leaks está desenhando, tá? A gente não está na fase de implementação, mas estamos desenhando até... coletando um monte de problemas que nós estamos recebendo, tudo mais, para fazer depois no futuro um app legal que leve em consideração várias coisas e tudo mais, e você possa dar para o teu técnico uma ferramenta mais completa, que leve em consideração mais coisas. Mas já é um bom pontapé inicial, eu acho, tá? Eu acho que é um bom pontapé inicial. E o que mais? Acho que era isso. Mas esse dado é muito importante. Pode ser que o número de APs vizinho não tenha jeito. Você botou 5 GHz, botou repetidor, e não vai. Varia com dia, né? Você tá no quarto, sim. Mas você já vai ter um norte, né? Você já fez a primeira instalação tendo um norte de como é que estava aquele ambiente. Mas concordo. Que eu falei, nos testes do Wi-Fi vai variar a faixa de horário, porque tem vários aparelhos, menos aparelhos conectados.
Então isso vai variar, mas assim, começar a trabalhar com essa ideia de uma certificação, de um norte, você tem uma noção inicial, ou até, aí, até uma ideia minha que eu tive, por exemplo, se você conseguir, com Flashbox já está pronto, né? Se você conseguir levar o teu técnico, antes dele instalar, fazer a instalação no local, ele liga ali numa bateria, alguma coisa assim, vai andando com o roteador. Tá, se eu botar ele aqui na sala, agora vamos ver a qualidade aqui. Ah, ó, tá vendo? Ah, mas eu não quero instalar, vai ficar feio na sala. Mas tá vendo a qualidade do seu Wi-Fi? Vai ficar bem melhor. Você quer? Sim, não. Não quer? Então anota lá, né? Isso tudo é muito mais um processo, tem muito do processo de organização do provedor, né? Mas eu acho que vale o esforço pensar, aí cada provedor aqui vai ter uma abordagem diferente, né? Mas eu acho que vale a pena perder mais tempo aqui, porque isso aqui vai economizar tempo demais, demais, demais. Ok, então, fechando a parte de sistemas operacionais, de Wi-Fi, queria falar um pouquinho do sistema operacional do roteador, tá? O Gaspari falou aqui muito na parte da manhã sobre VxWorks, né? VxWorks tem um sistema operacional, Ecos é um outro tipo de sistema operacional, e tem sistemas operacionais baseados em Linux, né? E aí, dependendo do fabricante, né? Faz mais personalização, menos personalização. Mas o que a Anlix quer defender aqui, no geral, é sistemas operacionais de código aberto, tá? Então, se já é Linux, beleza, é um bom caminhar. Por que isso? Porque o Linux, pelo fato de ser um sistema operacional de código aberto, o Gaspari mostrou muito aqui na parte da manhã, em termos de segurança, você vai ter uma comunidade inteira, vários desenvolvedores, mantenedores de sistema trabalhando para correções, né, e para identificação de falhas de segurança. Então, assim, isso aqui é a diferença. Ah, não, o roteador XPTO usa VxWorks, que é um proprietário, fechado. Pode ser muito pior, porque é tudo fechado, você não faz a menor ideia do que está ocorrendo ali, né? A Microsoft, né? O Windows não dá muito problema, é fechado, e aí, dá muito problema. Então, não é porque está aberto que existe uma falha de segurança que é ruim, é melhor, né? Na minha opinião, na opinião da Linux, é muito melhor. Muito melhor você ter uma comunidade trabalhando para identificar e corrigir essas falhas. É sempre um gato e rato? É sempre um gato e rato, nunca vai ser perfeito. Mas ter isso aberto agiliza a melhoria da coisa, tá? Então, melhor, lá no datasheet do roteador, que sistema operacional que tem aí dentro? Vale a pena perguntar. Se for Flashbox, pode comprar. E por quê? Aqui eu dei uma razão, né, do sistema operacional de código aberto específico do Linux, né? O uso em larga escala do Linux, em diferentes cenários, né, em servidores, mas traz uma série de condições de teste, né, que não se conseguiria no ambiente proprietário fechado, que vai dar essa robustez, essa manutenção do código. Tá? Aí aqui é uma coisa que a gente vem identificando muito na Anlix, que é legal. Né? Tem fabricantes de chipsets como a Intel, a MediaTek, a Qualcomm, né, e isso a gente percebeu muito olhando os equipamentos mesmo, que são favoráveis a esses códigos abertos, tá? Aos sistemas Linux, né? Então, principalmente aqui MediaTek e Qualcomm, a gente já vê em alguns modelos mais recentes, mais avançados, o próprio uso do OpenWRT, que é um sabor aí do Linux que eu vou falar logo em seguida. Então isso é bom, porque, ou seja, isso informa que existe um norte lá dentro da empresa de fabricante de chipset, que começa toda aquela cadeia de produção, né, em suportar um sistema aberto, em suportar uma comunidade que identifica, resolve bugs. E isso é a diferença na hora de você ter um desempenho no final. Tá? Eu sei que tem o driver Wi-Fi, tem muita coisa, mas esse é um ponto crucial. Tá? A gente faz personalizações, faz melhorias, mas a gente retroalimenta a comunidade OpenWRT, com compatibilidade de roteadores, então a gente está sempre em muita sinergia com o OpenWRT, só que colocando uma camada corporativa, né, que vocês todos precisam para ter mais confiança num produto que vocês vão colocar em campo. Né? Isso é sempre o suporte, né? Isso é sempre importante. Então, um pouquinho da historinha, né, do OpenWRT. Todos esses sistemas operacionais embarcados de código aberto nasceram desse carinha aqui. Esse aqui provavelmente vocês já viram, né? Ele é o Linksys WRT54G na época da Cisco, né?
Então a equipe que desenvolveu esse roteador aqui, graças a Deus, decidiu colocar todo o código que eles desenvolveram na época em GPL, código aberto, né? GPL é um tipo de licenciamento para código aberto. Então isso foi iniciado lá em 2004, olha só como já tem tempo, já está em 2019, então não é uma coisa novinha, né? E trouxe o benefício do kernel Linux, né? Desse sistema operacional de código aberto. Então, o que eles fizeram a partir daí? Eles começaram a desenvolver drivers de rádio sem fio, né? Do Wi-Fi, gerenciadores da memória flash na hora de ler e gravar informações dentro do roteador, e outros componentes, outros serviços, né? Se vocês entrarem na página do OpenWRT, você faz tudo com o OpenWRT. Inclusive, você instala hoje em dia o OpenWRT até num PC mesmo, num desktop. Ele tem tudo, né? Mas tem toda uma comunidade mantendo. E ela não é pequena, tá? Então, você tem, dentro do OpenWRT, 27 desenvolvedores do time oficial que mantém, tá? Então, nós somos um deles. Então, fizeram ali a compatibilidade de modelo, reportaram um problema, fizeram algum teste, né? Então, olha só quanta gente tem trabalhando dentro do OpenWRT, né? Não é uma empresa, não tem um pagamento ali salarial. Não tem, mas cada um faz um pouquinho, né? A união faz a força. Então, você tem muita gente ali trabalhando para ir melhorando o sistema operacional, o OpenWRT. Então, isso é muito importante. O Flashbox deriva disso aqui, a gente retroalimenta, mas também traz essa camada de suporte, essa camada de extensão para algumas coisas, para as necessidades de vocês, né, dos provedores. Então, claro que existe essa camada, mas a base a gente está alimentando e colhendo daqui também. Tá? E é isso, esse é o último. Achei que tinha mais um. Então, pessoal, esse é o primeiro fechamento. Aí vocês têm dúvidas, comentários. Túlio, tem dúvida aí? Algum comentário? Tá. Então, alguma coisinha, alguma observação?